A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o presbítero Wellington do canal Através da Palavra e também do canal Presbítero Wellington Bíblia e Fé. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série O que a Bíblia realmente diz sobre... E antes de começar, eu já quero te pedir, por favor, curta esse vídeo, só clicar no joinha, compartilha também com outras pessoas e se inscreva no canal, porque essa série tem o objetivo de estudar a palavra de Deus de forma séria, clara e totalmente baseada na Bíblia. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores da nossa série, depois desse vídeo eu recomendo que você volte e assista também, porque nós já estudamos sobre família, casamento, divórcio, prática da homossexualidade, idolatria, pecado, salvação, inferno e céu. E hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, muitos medos, muitas teorias e muitas confusões. O que a Bíblia realmente diz sobre os últimos tempos. E eu quero te pedir algo muito importante. Pegue a sua Bíblia. Eu não quero que você apenas me ouça. Eu quero que você leia os textos comigo, analise também. Qualquer coisa vai comentando aqui embaixo que depois eu vou respondendo, tá bom? Então se puder, pausa o vídeo agora, abra a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Agora eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 5. Leia comigo o que a palavra de Deus ela diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Agora, preste atenção, por favor. Muita atenção nisso. Muitas pessoas, elas pensam que os últimos tempos seriam marcados apenas por guerras, terremotos e tragédias, mas Paulo ele mostra que um dos maiores sinais dos últimos tempos seria a mudança de comportamento das pessoas. Olha a lista: egoísmo, amor ao dinheiro, desobediência, falta de amor, orgulho, aparência de piedade sem transformação de verdade. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós percebemos claramente que essas coisas estão cada vez mais aumentando, e muito. Mas eu quero que você entenda algo aqui. A intenção da Bíblia não é gerar desespero. A intenção da Bíblia é gerar vigilância. Agora eu quero te convidar todos vocês para abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 3 ao versículo 14. Se puder, pausa o vídeo mais uma vez e leia comigo também esse texto. Eu vou estar lendo aqui, que diz, Jesus ele começa a falar sobre guerras, rumores de guerras, fomes, terremoto, perseguições, falsos profetas e aumento da maldade. Mas existe algo muito importante que muitas pessoas ignoram. Jesus ele diz, mas ainda não é o fim. Isso é importante, porque hoje existe muitas pessoas tentando usar notícias, tragédias e acontecimentos mundiais para marcar datas e criar medo nas pessoas. Tem muitas pessoas que já fizeram isso também. Tentaram marcar a volta de Jesus. Mas Jesus nunca ensinou isso. Jesus não ensinou as pessoas a viverem desesperadas, tentando descobrir a data. Jesus ensinou as pessoas a viverem preparadas espiritualmente. E agora eu quero convidar vocês para abrir comigo em Mateus 24, versículo 36. Vamos ler comigo? Que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Agora, aqui entra uma dúvida muito comum nas pessoas. Muitas pessoas elas chegam a perguntar, mas se Jesus é Deus, por que ele disse que não sabia o dia? E para entender isso, para responder essa pergunta, nós precisamos compreender algo que é sobre Jesus. A Bíblia ela ensina que Jesus é Deus, mas também ensina que quando ele veio ao mundo, ele assumiu plenamente a condição humana. Agora eu peço para você abrir também em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim:
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Isso significa que Jesus não deixou de ser Deus, mas durante seu ministério terreno, ele voluntariamente limitou algumas manifestações da sua glória. Por isso, naquele momento, dentro da sua missão terrena que ele estava, ele declara que o Pai reservou esse conhecimento. E sabe por que isso é importante? Por quê? Porque novamente o foco de Jesus não era fazer as pessoas descobrirem a data. O foco de Jesus era preparar espiritualmente as pessoas para a sua volta. Por isso a pergunta principal não é quando Jesus vai voltar. Não. A pergunta verdadeira que nós temos que fazer é: se Jesus voltasse hoje, eu estaria preparado? Agora, eu quero convidar vocês também para abrir juntamente comigo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane. Agora perceba algo que eu quero trazer. A Bíblia alerta sobre engano espiritual nos últimos tempos. E isso é muito atual. Hoje existe muita confusão espiritual. Muitas pessoas seguem sentimentos, emoções, experiências, mas não conhecem a Bíblia. E é por isso que você precisa aprender a examinar as Escrituras. Não aceite apenas porque alguém falou. Por isso que eu sempre falo: pega a Bíblia e abra comigo. Leia a palavra de Deus, analise a palavra de Deus, veja o contexto, porque os últimos tempos também seriam marcados pelo aumento do engano. Agora eu peço, por favor, abra também, mais uma vez, em Mateus 24, agora no versículo 12. Jesus ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Olha que forte isso, né? Porque Jesus ele mostra que o pecado aumentaria tanto, mas tanto que até as pessoas que começaram bem espiritualmente acabaria se esfriando. E isso serve de alerta para nós cristãos, para nós que já seguimos. Não basta começar bem, nós precisamos permanecer firmes até o fim. Eu quero também pedir para você, agora o versículo 14 de Mateus 24, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, mesmo em meio ao pecado, ao caos e à maldade, existe algo poderoso acontecendo. E esse algo é o evangelho, continua sendo pregado. Deus continua salvando vidas. Glória a Deus por isso. Ainda existe esperança. Enquanto existe vida, existe oportunidade de arrependimento e salvação. Agora eu peço para você abrir também na carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Perceba que a Bíblia ela nos manda viver, ela não nos manda viver em pânico. Ela manda viver vigilantes, em oração, em santidades, preparados espiritualmente. Os últimos tempos não devem produzir apenas uma curiosidade. Ela deve produzir transformação. Agora, eu quero convidar vocês para abrir comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 1 ao 3. Como eu falei para vocês, se você quiser, você pode pausar o vídeo agora e fazer a leitura. Depois volta. Jesus promete que voltaria para buscar os seus. E isso é importante, porque a volta de Cristo não representa apenas juízo. Ela também representa esperança para aqueles que pertencem a Deus. O verdadeiro cristão não vive em desespero. Ele vive em esperança. Então, o que a Bíblia realmente diz sobre os últimos tempos? A Bíblia, ela ensina que haverá sinais, haverá engano espiritual, haverá aumento do pecado, o evangelho continuará sendo pregado, vai continuar. Jesus vai voltar, ninguém sabe o dia, e precisamos viver preparados. Os sinais dos últimos tempos não foram dados para gerar medo, foram entregues para despertar arrependimento.
e preparar as pessoas para a volta de Cristo. Se esse vídeo falou com você, eu peço mais uma vez, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de assistir os outros vídeos da série O que a Bíblia realmente diz. Porque cada tema está conectado com o outro. E eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Pense nisso. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.